Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast, mais uma sessão aí de podcast, nos preparando para o Pit Stop, que logo mais a gente vai poder participar dessa semana de imersão. E a gente sempre tem tentado trazer convidados aqui para trazer temas diversos que estão na órbita ali do nosso mundo, né, do nosso universo de captação de recursos, de levantamento de parceiros, e é por isso que a gente chamou uma pessoa muito especial hoje, mas primeiro eu quero dar boas-vindas aqui ao meu amigo, co-host também, o Iron Fernandes, meu primo, dizem por aí, né, Iron? Isso aí, eu tô até batizando esses nossos momentos aqui de Pit Stop Cast. Ah, muito E bem, é hoje isso mesmo. recebendo aí o nosso querido Kleber, mas você pode apresentar ele. Isso, nosso convidado especial é o Kleber Macedo, que foi um achado muito interessante, a gente já pôde ter uma conversa com ele aí alguns dias atrás, nos bastidores, conhecendo ele melhor. Ele foi uma super indicação aí da Mônica Mesquita e está com a gente hoje, mas queria apresentá-lo também. Ele é natural de Rondônia. Nosso amigo é pai do Ian e pai do Levi, parabéns, gostei demais dos nomes dos meninos. Eu só tenho menina, mas adoraria roubar o nome de um dos meninos. Missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais desde 2020, formado em Publicidade e Propaganda pela Mackenzie, com pós-graduação pelo Andrew Jumper. E atualmente mora em São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma alegria ter você aqui, né? Poder contar com a sua sabedoria e com a sua experiência acumulada sobre esse assunto, né? 100% de sustento, é realidade ou ilusão, é utopia ou é verdade para as nossas vidas e ministérios, né? Iron, Camila, muito obrigado por esse convite. Para mim é uma alegria muito grande, né, estar com vocês aqui batendo um papo sobre esse assunto, né, que às vezes é misterioso para alguns, né? Alguns têm medo de falar sobre isso, alguns têm receio de falar sobre isso, e realmente é um assunto delicado, né, quando a gente fala de sustento, de dinheiro, mas que também é extremamente importante, né, para a vida aí dos missionários e de tantas outras pessoas. Muito obrigado. Amém. Muito bom. Mas vamos começar conceituando, né? Acho que quando a gente pensou nesse nosso bate-papo hoje, a gente ficou se perguntando, né? Se todo mundo entende o que é o 100% do sustento, porque às vezes a gente faz tanta adaptação ao longo da nossa jornada ministerial, que às vezes a gente adapta também o nosso orçamento, né, para caber dentro daquilo que a gente levantou até agora, né? Então, eu queria que você ajudasse a gente a conceituar se o 100% do sustento ele está baseado em um orçamento básico para a sobrevivência ou se é um orçamento ideal para uma vida digna, né? Então, ajuda a gente a conceituar esse 100%, Kleber. É um 100%zão ou um 100%zinho? Isso mesmo. Isso varia um pouco, né, de missionário para missionário, de pessoa para pessoa, e às vezes algumas agências têm alguns critérios diferentes, né? Mas falando assim de forma geral, normalmente quando se fala em 100%, se fala 100% do sustento, né? Até é algo que nós temos como prática na PMT, né? A PMT trabalha com projetos e a PMT sempre estimula os missionários a separar o que é sustento pessoal de projeto. Então, por exemplo, o missionário vai plantar uma igreja em um local. Ele vai precisar alugar um espaço, ele vai precisar comprar microfones. Então, tudo isso não é sustento, isso é projeto. Então, separar esse orçamento para ter isso na realidade. Porque se você coloca seu sustento lá, tenho 100% e não coloca essas coisas do projeto, você vai acabar tirando do seu sustento para usar naquilo que é projeto, né? Então você acaba não tendo um 100% real, porque você tem o 100% de sustento, mas aí toda vez, todo mês, a conta não fecha. Por quê? Porque você não calculou essa questão do projeto, né? Então, isso é algo que a gente sempre tem em mente, né? Que o projeto que você vai desenvolver, ele vai ter custos, né? Talvez não tão fixos assim, mas esporádicos, ou duas, três vezes por ano, sei lá, alguma coisa assim. E isso não pode entrar, talvez, dentro do seu sustento pessoal, digamos assim, da sua família, né? Porque aquele sustento ali é o seu sustento, a sua sobrevivência, digamos assim, né? A sua conta de água, luz, aluguel, né? Comida, farmácia, hospital, tudo mais. Então, esse é o sustento ali. Então, talvez muitas pessoas acabam não tendo esse 100% real por causa disso. Coloca lá 100%. Ah, não, eu tenho 100%, consegui aquilo que eu precisava, só que fala, mas a conta não está fechando, então talvez
seja por causa disso, né? Porque não contou com esses extras do que estão que fazem parte do projeto, né? Ô Kleber, quando eu fiquei brincando entre 100%zão ou 100%zinho, é porque nós temos, em qualquer orçamento, planejamento financeiro que a gente for fazer, você tem aquilo que é ideal, né? Eu tenho a reserva de emergência, eu tenho uma segunda camada de reserva, talvez, Uhum. que não é nem a emergência, mas é para questões corriqueiras. Eu tenho plano de saúde, eu tenho a previdência privada, né? Vamos imaginar um cenário perfeito. Mas, assim, pé no chão, chão de fábrica, a gente sabe que o mundo ideal, ele não é vivido por todos os missionários. Alguns missionários mais experientes, mais equilibrados, eles talvez tenham vivido isso. Uhum. Ajuda a gente a caminhar nesse ambiente aí, tentando entender, assim, quando você pensa em 100%, você está pensando nesse cenário ideal. Mas dessas pessoas que você tem tido, desses missionários que você tem tido contato, quantos caminham bem por esse 100% ideal? Quantos não? Ah, o que precisa para que esse missionário que está caminhando no 100% de sobrevivência passar por 100% que seria digno e ideal, assim? Muito boa pergunta. É sempre difícil, né, essa questão, porque muitas vezes, quando a gente fala com missionário, e aí, tá com 100%? Tô, mas é esse 100% de sobrevivência, né? Não tem aí, você fala, você tem um plano de saúde? Não. Ah, mas você tem isso? Não. Você tem isso? Então você fala assim, ué, que Que cem por 100% cento é é esse, esse? né? Então, realmente, muitas vezes, alguns missionários abrem mão de algumas coisas e, como você falou, às vezes não colocam no orçamento, uma emergência, uma reserva ali para alguma coisa e vive, então, eu tenho 100%, mas na verdade ele não tem 100%, né? Ele só está naquele 100% de sobrevivência, só de pagar as contas e não sobra nenhum real. Então, esse não é o 100%, né? A gente pelo menos eu pessoalmente gosto de pensar no 100% dessa forma que você falou. Eu tenho 100% daquilo que de fato eu preciso com essa sobra, porque a gente não sabe o que vai acontecer e isso é se preparar bem, né? Não é ganância, né? Nem nada disso, mas esse 100% real, colocando aí plano de saúde, colocando que nem quem tem criança na escola, porque a escola gasta dinheiro também. Então, como eu falei, se você não coloca isso no orçamento, esse dinheiro vai vir de algum lugar. Então, o que vai acontecer é você vai ter uma falsa ilusão de que você tem 100%, só que todos os meses vai fechar no vermelho. E aí você fala, mas por que está acontecendo isso? Porque você não colocou esses itens, né? E uma das coisas também que a PMT sempre direciona e coloca no orçamento, né, na planilha que a gente tem que apresentar de orçamento para o projeto, eles já colocam essa questão de reserva de emergência, férias, porque tudo isso às vezes a gente não coloca. Então, se a gente não colocar, a gente não vai separar esse dinheiro para aquela finalidade. Uma coisa que eles colocam também é imposto de renda. Então, coloca lá o imposto de renda, porque às vezes a gente também não conta, e é um valor alto, né? Porque tudo, dependendo Uhum. do orçamento, chega até 27,5%, ou seja, isso é muito dinheiro dentro do orçamento e que a gente muitas vezes não calcula. Então você vai fechar e falar, mas por que tá no vermelho? Por que não tá faltando se eu tô com 100%? Então talvez não levar em conta isso, né? Esse ideal do 100%, colocando realmente tudo que você tem de despesa ali, né? Então por isso que existe esses dois 100% que você comentou, né? Esse 100% ideal e o 100% de sobrevivência, né? E muitas vezes, infelizmente, muitos missionários caminham nesse 100% de sobrevivência, né? E É, tem uma. Desculpa, vai pode lá, falar, Ivan. Camila. Não, eu ia. Não, Ah, vai você. eu ia falar da diferença, né, de uma missão transcultural, né, como a PMT, o próprio nome da PMT já tem embutido isso na sua essência, né? A Mocidade para Cristo, ela tem também um braço transcultural e até mesmo dentro do contexto urbano, a gente também tem missionários que se deslocam, né, para bolsões culturais muito diferentes. Então, a gente tem isso de certa forma, mas muito pontual ainda. No nosso DNA, né, a maioria dos nossos obreiros, eles trabalham aonde eles já Uhum, estavam inseridos, né? Às vezes não onde eles nasceram, mas eles já estavam morando ali e uhum, continuam servindo, né? Outros nasceram, cresceram e trabalham onde
dentro desse contexto, né? Então, às vezes isso faz com que o obreiro da Mocidade para Cristo, ele não exija de si mesmo esse 100%, porque ele não está indo para esse lugar tão diferente. Ele não vai ter que Uhum. lidar com a flutuação da moeda, né? Ele não vai ter que lidar com algo tão inesperado como uma cultura tão diferente da dele. Mas por que é que, o que que você acha que faz com que o missionário, de uma forma geral, ele abra mão facilmente desse 100% dele e ele se acomode nos 80, às vezes até menos um pouco, né? É isso, ele dá uma driblada ali no orçamento dele, ele sabe que é bem menos do que 80%, né? Por que é que a gente abre mão facilmente desse 100%, Kleber? Eu acredito que uma das coisas, né, que demanda essa questão do levantar o sustento é o tempo que você tem que investir, os contatos que você tem que fazer, e até a Mônica, né, a Mônica Mesquita, ela fala sobre isso, que esse levantar sustento é fazer relacionamento, né, é fazer amigos, é você, então, é uma coisa que demanda tempo, então você vai precisar investir tempo em entrar em contato com pessoas, em compartilhar a visão, em sentar junto, em visitar igrejas, então você vai demandar um tempo e um esforço grande para você chegar a esses 100%. E aquela coisa, esses 80%, dá para sobreviver. Então, muitas vezes você vai falar, não, chega, chega com isso, né? Não, não vou mais correr atrás disso, não quero mais chegar, tá dando para viver, tá bom, né? E aí é difícil, porque qualquer coisa que saia do planejado, o missionário vai sofrer bastante, né? E aí, como você falou, né? Com a gente que trata principalmente com missionários que estão em campos transculturais, isso pode afetar muito, porque hoje o euro está 5,80, amanhã ele pode estar 6, então assim, essa variação parece que é só 20 centavos, mas quando você está falando de uma pessoa que mora lá, isso pode representar R$ 1.000, R$ 2.000 a menos no orçamento. E aí, nesses momentos, esses 80% vai ser difícil, porque vai faltar alguma coisa em algum momento, né? Então, talvez seja esse desânimo de falar assim, nossa, foi difícil para chegar nos 80 e a pessoa se acomoda porque aqueles 80 dá para viver, né? Você consegue viver, tá dando para viver de boa, alguns meses vai ser menos, outros mais, mas você talvez seja esse desafio de, mas vai dar trabalho, vai levar tempo, e aí o missionário acaba deixando isso de lado, né? Mas a gente precisa entender que tudo isso não é interromper o ministério. Muitas vezes a gente olha para isso também. Ah, não, mas eu vou ter que parar aqui para fazer aquilo e aí eu vou parar o ministério. Mas a Mônica também fala sobre isso, né, no livro dela, que é muito interessante. Ela fala que levantar sustento não interrompe o ministério. É parte do ministério. Por quê? Porque sem o sustento não tem ministério, né? Então, ele é parte também do ministério, né? Então, muitas vezes é por falta dessa visão, né? E também, muitas vezes, porque não querem enfrentar esse desafio, que realmente é desafiador, né? Entrar em contato com pessoas e também esse 100% eu sempre falo, né? É difícil porque você nunca tá com 100% porque, não, beleza, cheguei. Mas aí tudo isso flutua. Uma pessoa para de enviar uma oferta por algum motivo, a pessoa entra em contato e fala, não vou ofertar mais. Alguma igreja que era parceira falou, a gente mudou aqui e tal, entrou outras coisas, a gente vai cortar aqui e vai adotar outro missionário. Então, você sempre tem que estar em constante levantamento de sustento, porque não é porque, não, cheguei no 100%, beleza, você vai ficar pro resto da vida. Não, talvez fique meses e daqui a pouco você já caia para 90, 80 de novo, porque igrejas entram, igrejas saem, né? Parceiros deixam e entram, então é sempre algo recorrente, você nunca está estabilizado, né? Sempre você precisa estar em constante relacionamento com pessoas, com igrejas, porque esse orçamento vai sempre variar, né? Igrejas entram, igrejas saem, e isso sempre acontece normalmente no final do ano, né? No final do ano você fala, nossa, cheguei a quase 100%, aí vira o ano, entra mais dois, mas sai mais quatro, sai quatro, entra dois, aí sai três, entra quatro, aí sempre flutua e os valores também sempre mudam, né? Então é sempre um desafio constante, né? Eu acho que talvez em toda vez que a gente estiver falando de levantamento de recursos, relacionamentos é talvez a grande aba da nossa discussão aqui, né? É a Eu, palavra-chave, né? eu até estava revisitando algumas coisas para a gente estar bem aquecido aqui para o nosso contato. O Steve Shadrack também falou isso, né? Eu não estou Uhum. levantando fundos, eu estou levantando relacionamentos, amizades e Pessoas, tal, aham. pessoas. Então, e aqui talvez a gente pode gastar um pouco melhor esse assunto, Kleber. Uhum. A gente
e eu entendo, né, com o coração, porque é, se relacionar exige da gente um certo tipo de energia. Uhum. E eu não sei se é porque eu fui vendedor antes de ser missionário, isso para mim é muito natural, mas talvez para algumas pessoas que são mais tímidas, mais introspectivas e tal, isso talvez gasta é, uma energia que talvez ele nem tem para dar. Hoje a gente vai tentando entender Uhum. personalidades, forças, capacidades que podem, né, sair de cada um de nós, mas parece que não tem jeito, né? O ministério exige da gente um relacionamento constante. Uhum. Mesmo que você seja um missionário de base, mesmo que você é, talvez tenha um trabalho ali mais técnico, mais específico, para que você tenha mais parceiros, porque essa é uma dinâmica que a gente talvez não pode perder do horizonte, né? Uhum. Parceiros vão chegar e parceiros vão embora. O livro do Pedido de Deus, ele vai falando assim, para você vai tendo contatos e você Uhum. vai até classificando, né? Tem contatos que estão quentes, tem contatos que estão frios. Uhum. Mas você tem que estar trabalhando nisso mesmo, né? Sim, e esse relacionamento é interessante porque, assim, às vezes você conversa com uma pessoa, um amigo, compartilha a visão, compartilha o projeto, e naquele momento ela não vai ser parceiro, mas você mantém aquele relacionamento. E daqui 2, 3 anos, a pessoa começa a ser um parceiro. Então, por isso que esse relacionamento ele é chave no levantamento de sustento, porque a gente nunca sabe quando Deus vai mover o coração, né? A gente entende que a gente faz nossa parte, que é compartilhar, que é passar a visão. Mas quem move o coração para de fato essa pessoa falar, não, eu vou me comprometer, eu vou ofertar mensalmente para uma igreja, uma pessoa, é Deus que move o coração. Então a gente precisa fazer a nossa parte, que é a divulgação, a comunicação e orar e esperar que Deus faça esse movimento de levar essa pessoa a contribuir com o ministério. Então a gente precisa ter esse relacionamento constante, porque a gente nunca sabe, aquela pessoa que às vezes está te acompanhando por anos e nunca viu nenhuma oferta, talvez, quem sabe, daqui 2, 3, 4 anos essa pessoa se torne um parceiro, né? Então, é sempre flutuante. Tem a questão também de liderança, igrejas, né? Falando em relação à igreja. O pastor muda, a liderança muda, o conselho muda, né? E aí, de repente, eles podem fazer outra diretriz, falar, não, agora o nosso foco é plantação de igreja na Europa, por exemplo. Então, eles vão lá, não, agora a gente vai focar nosso esforço, a gente vai só apoiar missionários que estão fazendo esse tipo de trabalho. Então, tudo isso acontece, né? Então, por N razões, isso acontece. Então, o missionário sempre tem que ter essa rede de relacionamento, né? A gente E se estava a gente. falando, eu e o Iron, a gente estava comentando, né, sobre a questão do compartilhar a visão. Se a gente importa esse conceito das listas, né, dos contatos quentes, frios, para missão, para o levantamento e sustento, pode parecer uma linguagem bem agressiva, né, até. Aham. Mas se a gente parte do princípio do relacionamento, e se a gente parte do princípio do compartilhar a visão, a gente entende que o que a gente está fazendo é compartilhando aquilo que Deus está nos confiando para fazer, né? Então, isso Exatamente. muda o foco, muda a perspectiva. Então, por exemplo, se eu tenho hoje 100%, né? Vamos dizer que eu tenho 100%, e eu cheguei numa igreja, estou numa cidade nova, é, mudei o meu círculo de amizades ali por alguma razão, agreguei mais, né? Talvez estou participando de um grupo de discipulado diferente. Enfim, por alguma razão eu tenho um grupo diferente, por que não compartilhar a visão com essas pessoas, trazendo elas para a lista ali de transmissão, né, do que a gente está fazendo. Sempre tem missionários que fazem eventos, né, ali no salão do prédio do condomínio ou na sala de casa, onde eles simplesmente abrem o coração, falam o que tá fazendo, compartilha, com o único objetivo de compartilhar a visão. Eu acho que isso muda também a perspectiva, né? E às vezes a gente fica guardando aquilo, pensando só na hora de levantar sustento. E aí, na hora de levantar sustento, a coisa fica difícil, né? Porque falta esse desejo genuíno de compartilhar a visão com aqueles que estão ao redor, né? Uhum. Até nessa questão, o Steve também vai falar no livro dele essa questão de dar essa dica de ir além do 100% exatamente por causa disso. Por quê? Porque pode acontecer de pessoas e igrejas pararem, e aí o que que vai acontecer? Vai parar o ministério? Então, ele fala para ir além do 100%, até pensando nessa questão de ser uma bênção também para outros. Então, assim, você passou do 100%.
aproveita esse extra e abençoa outros, né? Começa a abençoar outros também que estão à sua volta, da missão ali. Então, use isso também como uma bênção para outros e também com uma segurança de que se alguém parar, você não vai ficar na mão ali. Então, ele fala até incentivo, né? Ele traz ali algumas razões do porquê ir além até dos 100%, né? Como essa questão não de ética, mas essa questão de usar isso, esse extra, para abençoar também outras pessoas, né? Por que não? Dá margem para generosidade, né? Uhum. Tá bom. O assunto é tão bom que eu fico. Eu e a Camila ainda não entramos no compasso aqui. Agorinha a gente acerta, viu, gente? Eu fiquei pensando, porventura, até sondando os nossos corações e aqueles que estão nos ouvindo, por que que a gente pode não estar animado em compartilhar o nosso projeto e a nossa visão? Porque se isso é combustível para a gente, se a gente está animado, a gente está. Uhum. Alguém pode não dar o microfone que a gente está querendo contar, por que que a gente não está querendo falar isso? Porque quando a gente Uhum. para de compartilhar a visão, que a gente para de ir agregando. E eu queria pensar uma coisa, tem uma fala de uma irmã da MPC, Kleber, e isso veio à minha mente enquanto a gente se preparava para conversar com você, que é o seguinte: 100% de sustento significa X reais. Que hoje Uhum. talvez é um valor para o Kleber, é um valor para o Iron, é um valor para a Camila. X reais significa X número de pessoas, que cada um vai entrar com 100, com 50, com 1.000, com 300 e vai dar todo o 100%. Uhum. E aí eu fiquei, que aí entra na frase da irmã, quem que são essas pessoas? Isso às vezes me faz fazer essa oração, Senhor, quem são os parceiros que o Senhor tem para mim, que eles porventura ainda não chegaram, né? O que que me faltou fazer para encontrar essas pessoas, né? Então, assim, há um grupo de pessoas que o Senhor espera que caminhe conosco aí. Quem são essas pessoas, né? Por trás desses 100% tem um grupo de pessoas aí, né, Kleber? Verdade, tem uma equipe, né? Você forma uma equipe, né? E até ele vai falar também, eu estive no livro dele sobre essa questão de esses transplantador de visão, né? Você não é alguém apenas que tá ali, ah, eu vou pedir dinheiro, né? Ah, não, não, você está passando a visão, você está compartilhando a visão do reino, está mostrando que o reino é muito maior e está dando também a oportunidade dessas pessoas investirem em algo que é eterno, porque hoje em dia, né, nesse mundo de investimentos, né, tem várias coisas para investir, investe aqui, CDB, não sei o quê. E muitas vezes a gente esquece que quando você investe na obra missionária, você está investindo no reino, você está investindo em algo que vai ter um valor eterno, né? Então ele vai falar também sobre isso. Você precisa levar essas pessoas a investirem também no reino, porque muitas vezes as pessoas não investem no reino, investem só aqui nesse mundo e você então está fazendo algo positivo para ela, porque essa pessoa vai começar a ter também uma visão de reino, uma visão do que está acontecendo no mundo, né, do que Deus está fazendo. Então, é transplantar também esse coração da pessoa para coisas terrenas e passageiras, para também aquilo que tem valor eterno, né? Então, você também está abençoando, querendo ou não, a vida da pessoa por trazer a pessoa para uma visão bíblica, uma visão de reino, uma visão daquilo que Deus está fazendo, né? Então, é olhar além do cifrão, né? Até o pastor Marcos Agripino, ele fala muito isso também, né? O marido da Da Mônica, né? Mônica. O nosso Uhum. executivo administrativo da PMT, ele fala, né? Não sai na igreja olhando o cifrão na testa das pessoas, que muitas vezes o missionário faz assim, né? Ah, aquele ali é mais rico, aquele ali é mais pobre, aquele ali é... Você vai só olhando para a carteira da pessoa. Não, procura relacionamento, sabe? Procura se relacionar com as pessoas, passar a visão para as pessoas, mesmo que aquela pessoa, aquela igreja não seja parceiro, pelo menos que ele tenha a visão de reino, pelo menos que ele entenda a importância, né, desse trabalho que você está desenvolvendo. Então, passe a visão e não fique procurando só o cifrão, né, procurando só dinheiro nas pessoas ou qualquer relacionamento. Você já entrar, ah, não, vou entrar nesse relacionamento porque essa pessoa pode ser um parceiro. Não, você vai ficar frustrado. Você vai ficar revoltado, entendeu? Então não entre no relacionamento pelo relacionamento. E quem sabe Deus vai mover aquela pessoa ou não. E se mover ou não, continua o relacionamento, né? Então, assim, esse passar a visão tem que ser a prioridade, né? Esse compartilhar da visão tem que ser prioridade acima de ganhar ou conseguir um parceiro ou não, né?
exatamente. Pensando no 100%, eu fiquei pensando aqui nos 80%, né, quando você chega, você está fazendo uma prova ali, que seja uma maratona, né, qualquer espaço ali que você se propôs, né, a correr, a caminhar, a nadar, e aí você chega nos 80% da prova, você já não tem energia, mas você precisa dar o resto, né, aquele fôlego final para chegar, e parece que nunca chega, que vai virando uma miragem, né, ali na sua frente. E a gente precisa gerenciar ali a energia, né? Precisa gerenciar como é que está a cabeça também, porque trabalhar a captação de recursos, né, para as parcerias, é mexer muito com as nossas crenças, né? É mexer muito com os nossos tabus, com a forma como a gente às vezes foi criado, como a gente lidou com o dinheiro, lidou com Uhum. essa relação com o outro a respeito do dinheiro também, ao mesmo tempo que a gente sabe que está mexendo com o outro também, com quem a gente está falando, né? Então, eu queria te perguntar algumas ferramentas práticas também, Kleber, daquilo que a gente pode fazer para chegar nesses 80% e falar, ok, deixa eu dar mais um respiro fundo e continuar, porque só faltam 20%, né? E a gente sabe que os missionários também, eles entram em crises em relação a isso. Eu sempre falo, né? Eu brinco que tem hora, eu treino pessoas, mas eu brinco que eu falo, tem hora que eu mando mensagem e saio correndo, né? Eu desligo o telefone e deixa lá uma hora até o meu coração se acalmar também, porque é algo que realmente, dependendo do momento que te pega, com quem você está falando, mexe com a gente mesmo, não tem para onde correr, né? Mas o que que a gente pode fazer de forma prática para chegar nesses. é, Porque a gente não está falando para alguém que está começando do zero, né? Deve ter Uhum. gente aqui que está nos ouvindo que está começando do zero, né? Mas essa fala é muito para quem já caminhou, para quem já deu tudo de si, né? Mas ainda tem mais um pouquinho para dar, precisa, né? Ainda tem que ter alguma coisa. Compartilhe um pouquinho de ferramentas práticas que você tem usado na PMT com os missionários e na sua vida também, pessoal. Ah, primeiro, não desanime, né? Hum. Realmente é desafiador, né? Mas hoje nós vivemos, eu acho que o melhor momento e o momento mais fácil, digamos assim, em questões de ferramenta, né, para a gente ter esse relacionamento e essa comunicação, né? Porque olhando para a história, né, a gente vê que missionários iam para o campo só com uma promessa, né? Não tinha outros meios de garantir isso, não tinha comunicação muito rápida, né? Não tinha comunicação tão facilitada. Ele ia e o máximo que tinha na época era uma carta que demorava meses para chegar e talvez quando chegasse já não precisava mais do dinheiro ou alguma coisa desse sentido, né? Então, hoje nós temos as ferramentas aí, né? A questão de WhatsApp, a gente tem várias ferramentas online que a gente pode usar. A gente tem o recurso hoje de vídeo, né? Onde você pode mostrar o seu ministério. Então, falando sobre campo transcultural, a gente tem esse desafio geográfico mesmo, né? Que o missionário ele fica no campo e ele volta só a cada 3 anos. Então, assim, como manter esse contato com as igrejas? Comunicação, né? Eu acho que a comunicação hoje ela é chave tanto para manter os parceiros que já tem, que ela é fundamental, essencial, quanto para levantar novos parceiros. Então, o missionário que está no campo, seja no Brasil ou fora, ele precisa se comunicar. Ele precisa entender aquilo que a gente falou lá no começo, entender que o levantamento de sustento não é interrupção de ministério, ele faz parte do ministério. Então, se comunicar também com as pessoas faz parte do seu ministério. Então, você precisa colocar isso na sua agenda ali, no seu calendário. Ó, eu vou tirar tantas horas por semana para falar com os meus parceiros. Como a gente falou, né? Não é só cifrão, não é só dinheiro que está entrando na conta. Tem pessoas por trás desses recursos. E essas pessoas também têm necessidades, essas pessoas também têm os seus desafios. Então, você manter essa comunicação ativa, né, usando hoje, né, como eu falei, várias ferramentas que você tem. Tem uma que os missionários têm usado bastante para essa comunicação mais próxima, é a questão do grupo, né, no WhatsApp, onde só o missionário manda mensagem. Então, é uma ferramenta muito legal para compartilhar do ministério e as pessoas acompanharem o seu ministério, mesmo que a pessoa não seja parceira, talvez ela quer, como eu falei, acompanhar o seu ministério, saber o que está acontecendo e Deus pode, a longo prazo, trazer essa pessoa para o seu time como um parceiro, né, ali. E também a gente precisa entender que, além dos parceiros financeiros, tem aqueles parceiros de oração que também são fundamentais para o desenvolvimento do ministério, né? Não é nosso tópico aqui, mas só para citar, né? Então, assim, as pessoas às vezes não estão contribuindo financeiramente, mas elas estão ativamente orando, então elas também são importantes, né? Então, eu acredito que a chave aí desse correr os outros 20%, né? Ter esse fôlego é essa importância da comunicação. Você precisa
se comunicar, tanto com os parceiros que já estão junto com você, para você, né, de certa forma, prestar contas daquilo que está acontecendo, como o que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele tem feito através de você também, mas também para esse levantamento de novos parceiros, né? Então, é uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é olhar nossa lista de contatos ali e ver, por exemplo, amigos que às vezes a gente teve na escola, a gente perdeu contato na faculdade, alguma coisa assim, e essa pessoa é crente também, ou essa pessoa às vezes nem é crente, até o Steve fala um pouco sobre isso também, né? Que isso serve como um testemunho, né? Um bom testemunho também para não crentes. Então não pense também só em envolver crentes também, né? Então você pode também levar pessoas que não são crentes que vão apoiar o ministério, não por causa de Cristo, mas por causa da causa do seu ministério, né? Por aquilo que você está desenvolvendo, de certa forma, está abençoando pessoas. Então você pode também trazer para junto da sua equipe pessoas também que não são crentes, e isso pode servir como um testemunho de que você é um bom cristão, um bom administrador, e isso também pode ser um testemunho vivo para aquela pessoa, né? Mas eu colocaria como ferramentas, falaria de todas essas ferramentas de comunicação que a gente tem, né? Saber usar bem essas ferramentas para comunicar o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, para que mais pessoas possam ter a alegria, né, de se alegrar com você, aquilo que Deus está fazendo, e também sejam desafiadas a fazer parte se elas ainda não estão fazendo parte, né? Então, é isso que a gente tem feito e puxado a orelha também dos missionários que deixam de se comunicar, né? Muitas vezes a correria do dia a dia, né? Tudo isso limita a gente fala, ah, não, mas isso eu deixo para depois. Então, eu diria essa dica, né? Coloque isso como também prioridade, porque isso também faz parte do seu ministério, né? Se comunicar como prestação de contas, mas também, quem sabe, sempre incluir uma pessoa nova, que às vezes não está acompanhando, né? Resgatar aquela amizade que você perdeu, alguma igreja que você passou e você manter aquela chama acesa, né, aquele contato ali vivo, né, aquela linha de contato ativa, para quem sabe, né, Deus possa levantar também novos parceiros. Então, continuar firme, né, não desanimar, porque eu acho que assim, esses 20% é muito mais difícil do que os 80%. Porque como a gente falou, né, nessa ilustração da corrida, nos primeiros 80 você está com vigor, você está animado, você quer correr, mas esses últimos 20 você já está cansado, você já está ali, nossa, mas já está no finalzinho. Então esses 20% é muito mais difícil, né? Tem que ter muito mais perseverança, mas não desista porque dá para chegar lá, né? É possível chegar lá. É, é, daria para fazer uma alusão perfeita com carregamento de bateria, né? Não sei se vocês sabem, até 80% vai que é uma beleza. Dos 80 para os 20, Rapidinho. talvez gasta o mesmo tanto que gastou do 0 aos 80. Verdade. Brincadeiras à parte aí, daria para fazer uma coisa bem, bem parecida. Ô Kleber, eu fico pensando, tem uma questão geracional, porque até que, né, a MPC é um ambiente de muitos missionários mais jovens. Uhum, Talvez a gente poderia falar assim, 10, 15% são bem novinhos, né? A gente tem essa facilidade de ter jovens missionários. A uhum, gente tem ah, ali algo entre 65, talvez 70% são da nossa faixa etária ali, 40 mais ou menos. E a gente tem os nossos missionários um pouco mais velhos. Eu acredito que na PMT, talvez a maioria é dos 40 para cima, né? E eu percebia, por exemplo, a minha igreja é uma igreja missionária, então eu sempre tive contato com os missionários, porque eu acho que foi um dos primeiros ministérios que eu servi, foi o Ministério de Missões. E o retorno, muitas vezes, dos missionários, dessa turma mais velha, 50, 60 anos, era muito ruim. Tem alguns deles que tentaram abrir o Instagram e tal, mas aí você conversa, eles não respondem, aí de tempos em tempos mandam as suas cartas, mas, por exemplo, eu que entrei fui, fui alimentado por essa visão de igreja, que amava missões, eu queria mais notícias, eu queria uhum. ligar, trocar ideia, né? O WhatsApp já é uma realidade para a gente comum, sei lá, mais de 10 anos, talvez, não sei. E ainda assim o contato é meio lento e tal. Eles ficam talvez muito preocupados em concentrar as comunicações com aquele líder de missões e acaba que a conversa com o restante da igreja é muito limitado, né? Uhum. Alguns, assim, não é a realidade de todos, mas muitos, né,
um pouco mais velhos sofrem mesmo. É isso mesmo aí, a realidade da PMT ou não? Sim, sim. A maioria aqui na PMT são de pessoas mais velhas, 40 a mais, né? É bem baixo o número de missionários que têm aí menos de 40 anos, é muito pouco. Recentemente, né, nos últimos 4, 5 anos, tem chegado bastante missionários mais novos, né? Mas Uhum, ainda a grande maioria é de pessoas mais velhas. E realmente, assim, essas pessoas que não cresceram nesse mundo de mídia, né? Eles realmente têm muita dificuldade, né? De entrar em contato, de fazer. E aí eles ficam falando com a gente, ah, a igreja está pedindo vídeo, eu não sei gravar vídeo e tal. E tem essas dificuldades mesmo com plataformas, né, e ferramentas. Mas assim, o que a gente sempre tem tentado fazer enquanto a PMT é dar um treinamento, né, para eles. Quando a gente tem, a cada 2 anos, a gente tem os encontros diários, né? E sempre aham, que possível, a gente tem alguém da comunicação nesses encontros. E a gente tenta dar workshop para eles de como usar ferramentas, a questão do WhatsApp, né? Todo mundo usa o WhatsApp, independente da idade. A gente fala, ó, se você não sabe usar Instagram, não sabe fazer vídeo, essas coisas, pelo menos usa o WhatsApp. O WhatsApp você pode criar um canal onde você manda notícias, e ali você pode gravar um vídeo, você pode mandar uma foto e tal. Então a gente vai ensinando assim esses passos que pra gente seria normal, né? Para eles, às vezes, eles têm dificuldade. Então a gente dá esses treinamentos também para que eles possam ter conhecimento das ferramentas e saberem também como usar essas ferramentas para impulsionar ali seu ministério. E como a gente falou, tem pessoas que querem saber mais, querem conhecer, querem estar mais perto, né? E às vezes só aquela cartinha a cada 3, 4 meses fica muito vago, é. né? A pessoa quer acompanhar, ainda mais nesse mundo hoje que tudo é em tempo real, né? As pessoas querem estar mais perto do missionário, né? Então a gente sempre dá também essas dicas e treinamentos para os missionários, que no nosso caso aí são de pessoas mais velhas e não tem muito contato aí com as tecnologias, né? Mas a tecnologia ela nos ajuda muito, né? Muito, muito mesmo a se aproximar cada vez mais dos missionários e estar mais por dentro, né? Até por isso que uma das coisas, né, que a gente fez como projeto quando a gente entrou na PMT, começou a conhecer esses bastidores, foi fazer e produzir esses vídeos dos projetos missionários no campo. Então a gente visitava e continua visitando, né, como família, de 2 a 3 campos missionários por ano, e a gente faz ali um pequeno vídeo do projeto daquele missionário, o que que ele está fazendo, o que está acontecendo, porque daí a gente fala, ó, quando a igreja pedir, você já tem o vídeo, já está pronto, você manda lá para a igreja, porque a Tem um gente sabe desse, basicão aqui que pode mandar sempre, né? exatamente, já fica um vídeo ali, padrão, né? Falando do projeto, falando da realidade, um meio atemporal, digamos assim, né? Falando do Uhum. projeto como um todo. E a gente sabe do poder do vídeo, né? Até a questão pensando na igreja. Às vezes a igreja dá 5 minutos para falar do projeto. Não consegue em 5 minutos, às vezes, falar do projeto, mas um vídeo você consegue em 5 minutos resumir muito bem o projeto. Então, a gente entende esse poder aí do vídeo, né? De como transmitir o vídeo, ele consegue transmitir muita coisa em pouco tempo. Então a gente tem produzido esses vídeos dos campos missionários para como uma forma também de aproximar a igreja e a igreja estar mais perto, né, do missionário, sabendo o que está acontecendo no campo. E eu percebo que nessa área a gente tem boas desculpas, né? Principalmente se a gente fosse pensar nessa coisa geracional. Não, Hum, eu tenho que trabalhar, Kleber. Eu não tenho tempo para ficar gravando vídeos, né? exatamente, essa é a Excelente percepção. desculpa. Uhum, Mas aí volta aquilo que você falou agora. Como nós precisamos nos conscientizar que comunicação com parceiros, se relacionar com novas pessoas, novas igrejas, é ministério, né? sim, aí esses mais velhos também têm essa dificuldade, né? Não entende isso. Fala, não, mas para que ficar mandando carta? É para que ficar falando? Eu tenho Vídeo, que trabalhar aqui. tem que trabalhar, É. trabalhar. Então, realmente é um desafio geracional também que nós temos, né? Desse entendimento da importância dessa comunicação, né? E isso vai fazer preservar também os parceiros, né? Às vezes a gente acha que né, cheguei no 100%, aí relaxa na comunicação, a pessoa ela vai perder parceria por um passo tão em falso quanto o da comunicação, né? Quanto esse. E aí, às vezes, não é nem porque o parceiro perdeu o emprego, às vezes não é por causa de uma crise, foi simplesmente por falta de comunicação. E a outra coisa também que eu tenho Exatamente. percebido bastante é a gratidão, né? Então, os parceiros que não recebem palavras de gratidão a respeito das ofertas, das doações, né? Isso faz com que o parceiro evada realmente ali, né? Porque ele não se sente motivado.
Eu acho que esse é um Uhum. ponto muito importante. Eu queria até te perguntar nisso também, porque quando a gente pensa em gratidão, quando a gente pensa nessa comunicação, a gente, eh, na literatura, especialmente gringa, que é o que a gente tem muito, né? Eles falam muito sobre essa pessoalidade, né? Quanto mais pessoal, melhor. Então, você agradecer as contribuições, agradecer e manda carta e visita, né? Então, eles têm muito essa coisa da pessoalidade, né? Comenta um pouquinho também isso, Kleber, como é que vocês lidam com isso? Porque é muito importante ter grupos de WhatsApp, isso faz muito bem, né? A gente precisa manter esse grupo de parceiros atualizado realmente, mas qual que é o ponto aí que a gente precisa passar do grupão para ir para a pessoalidade, tanto no levantamento quanto na manutenção, né? Nessa comunicação de manutenção aí. Conta um pouquinho como que vocês lidam com essa questão da pessoalidade. Eu nem sei se a palavra é essa, acho que é essa mesmo, né? Quanto mais pessoal, melhor, né? Sim, essa ideia da personalizado, né? Isso. Realmente esse é um ponto assim crucial, porque como a gente falou, né, não é só levantar o parceiro, nós estamos falando de relacionamento. E um relacionamento até só voltando um pouco, quando a gente fala sobre essa questão do sustento missionário, né? A Mônica ela fala sobre essa palavra de parceria e não de ajuda, que a gente o normal, o comum a gente sempre fala assim, né? Ah, eu ajudo tal missionário, minha igreja ajuda tal missionário, e essa é a palavra que normalmente a gente ouve e fala, né? No natural, mas ela traz e quebra esse paradigma dizendo, não é uma ajuda, porque na ideia de ajuda só tem um lado. Eu estou ajudando e o outro está sendo Uhum, ajudado, ponto. E ela traz a ideia, né? E aí ela traz Filipenses 4, né? A ideia de Paulo ali escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre essa ideia de associação, essa ideia de parceria. Por quê? Porque tem uma responsabilidade do missionário e tem uma responsabilidade da igreja. E se a igreja não manda a oferta, a gente fica chateado. Mas quando a gente não manda notícia, a gente acha que está tudo bem. Então, assim, tem uma via de mão dupla. Essa ideia do sustento missionário, ela tem uma via de mão dupla. O missionário também tem uma responsabilidade nessa parceria. Não é só receber o de recurso e falar, não, tá tudo bem, o parceiro está mandando todo mês, está ótimo. E rodando pelo Brasil visitando igrejas, nós cansamos de ouvir de diversas pessoas e igrejas. Ah, o missionário fulano, faz tantos anos que a gente é parceiro dele, que a gente manda oferta, a gente nunca ouviu falar nada, ele não manda notícia, ele não manda nada, a gente está pensando em cortar. Isso é natural, porque a igreja e a pessoa, né, e o parceiro pessoal, ele se sente ofendido, porque assim, se é uma parceria, imagina aí você tem uma empresa, né, com o seu parceiro, e só você tem que trabalhar, o cara não aparece, só você tá colocando seu recurso ali e o cara não aparece. Ué, que parceria é essa, entendeu? Então você vai falar o quê? Eu não quero não é mais. parceria, né? Exatamente, então não é parceria. Então a gente precisa entender essa questão de que é uma parceria, ou seja, você também tem responsabilidades nessa parceria. E a sua responsabilidade é falar aquilo que Deus está fazendo. Mas qual que é o problema que eu vejo? Muitas vezes o missionário acha que ele tem que falar resultado. Não é resultado. Você tem que comunicar aquilo que está acontecendo. Porque às vezes o missionário, mas ninguém se converteu essa semana, sabe? Não tive nenhum batismo. Não, não é isso que o cara quer. Ele quer saber o que está fazendo. Fala, hoje eu encontrei com 5 pessoas, estou discipulando 3 pessoas, estou fazendo isso, está acontecendo aquilo. Porque muitas vezes o missionário só fala também de coisa ruim. Ah, porque eu estou doente. Ah, porque está acontecendo isso. Ah, porque só fala de... Não, é para você compartilhar aquilo que Deus está fazendo em você e através de você, né? Então, compartilha, seja positivo, negativo, compartilha as notícias. É isso que a pessoa quer saber. Ela quer estar junto, ela quer orar por você, ela quer sentir parte, né, junto com você. E não simplesmente mandar notícia, ah, não, converteu alguém. Aí você manda notícia, ah, a pessoa se converteu. Não. E aí, entrando agora nisso que você falou, né? Os grupos, essa questão de mandar uma carta a cada tantos meses para todo mundo, para as igrejas, para os parceiros, e isso é fundamental, é essencial, mas eu diria que isso é o mínimo. Porque para o seu grupo ali de parceiros mesmo, você tem que ter um relacionamento com eles. Então, o relacionamento vai além de mandar uma notícia num grupão. Você tem que saber o nome dele, o nome da esposa, o nome dos filhos. Tem que compartilhar, falar, como que tá? Aniversário. Aniversário, aquilo que você vai falar. Ah, então aquilo que a gente estava orando mês passado, como que tá? Porque, como a gente falou, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que ele gasta tempo e recurso orando e investindo na sua vida, você também vai gastar tempo com ele, orando por ele, orando pela realidade dele. Então você precisa conhecer o nome dele, onde ele trabalha. Claro que assim, aqui a gente está falando do ideal. Tem pessoas que realmente não vão querer esse relacionamento. Elas vão querer depositar todo mês, mas aí tem que ser
por parte da pessoa, não sua, não por negligência nossa, né? Então, realmente, eu tenho pessoas que mandam oferta todo mês, eu tento puxar um assunto, a pessoa não quer, a pessoa não quer, não quer se aprofundar, só quer mandar oferta, e a gente precisa respeitar, então beleza. Mas a grande maioria se alegra muito em receber notícias também, em saber no pessoal ali, estou conversando, quando visitar, né? No caso aqui, a gente está falando da PMT, tem missionário transcultural, quando estiver no Brasil, cara, vamos tomar um café, eu vou estar no Brasil e tal. Você fala, nossa, você é importante para mim também. Você está junto comigo, sabe? Você é meu parceiro. A gente tem não só um relacionamento financeiro, a gente tem de fato um relacionamento juntos, né? Então, o que a gente tem feito também, né? Uma vez por ano, a gente faz um material específico, né? Uma eco bag, sei lá, um cartãozinho, alguma coisa específica e manda para os nossos missionários. Ou quando a gente vai visitar, a gente entrega em mãos, fala, ó, isso aqui é uma gratidão e tal, né? Pela parceria, né, ao longo de todo esse ano, tal, tal, tal. É uma forma de você agradecer, isso que ela falou, né? Essa gratidão, ela é fundamental para mostrar que você de fato se importa com a pessoa, se importa com aquilo que ela está fazendo. Então, a gratidão é algo fundamental que a gente não pode esquecer. Então a gente tem feito isso, né, como forma de gratidão aos nossos parceiros, que é além do grupão, além das notícias, é esse relacionamento próximo e essa forma de gratidão também que a gente tem feito e aprendido também com outros missionários, né, ouvindo, eles vão falando de ideias que eles vão fazendo e a gente vai também fazendo, né? Então a gente ouviu isso de uma família de missionários que fazia isso. Todo ano eles faziam um material institucional com o projeto, o nome do projeto, não, faz lá um material específico, uma caneta, né, um pingente, alguma coisa ali com o logo do projeto e mandava para todos os parceiros. Então, todo ano eles faziam um material diferente e enviavam para todos os parceiros que foram parceiros daquele ano, como forma de gratidão. Então, assim, cara, isso é fantástico, né? A pessoa que está junto, ela vai sentir parte, né? Toda vez que ela olhar para aquilo, ela vai lembrar, falar, cara, eu tenho que orar por aqui, eu estou junto com eles. Então, assim, isso é fundamental, né? Fazer a pessoa se sentir parte mesmo, não só falar lá que ela é um parceiro, né? E aí você manda só no grupão. Não, ela de fato faz parte do seu ministério e aí volta naquele princípio, né? Não é deixar de trabalhar ou deixar de fazer o ministério, é parte também do ministério, né? Essa gratidão, esse contato, esse estar junto, esse relacionamento, ele faz parte. E esse cortar o sustento por falta de comunicação é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Igrejas e pessoas, elas deixam de contribuir quando elas não se sentem parte, né? Então, assim, você vai perder a bênção se você não ter esse relacionamento, né? Ter esse contato aí direto com seus parceiros que vai além do grupão. O grupão é ótimo, é fantástico para futuros e possíveis parceiros, né? Mas para aquela lista de parceiro é fundamental que você tenha um contato mais regular fora daquele grupão ali, né? E Ou hoje tem, seja, é como a gente mais falou, né? Hoje fácil, tem videochamada também, então marca um dia, né? é, Liga, faz uma videochamada, né? Tá, isso é fantástico. é mais fácil comunicar do que levantar mais parceiros, né, Cleber? Exatamente. É mais fácil manter os que Manter você os já que tem do que tem. ter que É, levantar outros, né? com certeza. Não, e você falou uma coisa interessante, Cleber, porque eu até, eu preciso confessar aqui que a linguagem de amor da minha esposa é presente. Então, ela me ensinou a ser mais, ser uma pessoa de mais presente. Uhum. Então, eu tenho, às vezes, investido em algumas lembranças para os meus parceiros. É claro que o presente não era exatamente a primeira coisa que surgiu na minha cabeça, mas como retribuir tanta generosidade? Eu sei Uhum. que, assim, vamos pensar num livro caro. Um livro caro custa R$ 50, sei lá. Uhum. Mas aquela pessoa ofertou R$ 300 por mês durante Uhum. 12 meses. E te dói tirar 50 uma vez por ano para te dar sabe, assim, de novo, a gente volta na questão da parceria. Eu queria tanto 100% para que o Senhor agisse com generosidade da minha vida, mas eu sou tão avarento nos meus relacionamentos, né? Eu não acho com generosidade na oferta para com os missionários dos quais eu apoio, né? Então, assim, realmente a Verdade. gente tem que repensar essa palavra que às vezes a gente usa tão espontaneamente. Olha, o Parceiro. Kleber é meu parceiro, mas é uma via de mão única, né? Venha Exatamente. nós. E isso que você falou é interessante, porque uma coisa que a gente tem feito também nas viagens, indo visitar os campos missionários e tendo esse relacionamento, conhecendo os parceiros, quando a gente vê alguma coisa que identifica com aquele parceiro, a gente compra uma lembrancinha. Às vezes é um negócio
baratinho, mas o que você tá É? falando pra ela? Eu lembrei de você naquela viagem, eu lembrei de você enquanto estava lá. Então, assim, você sabe que o cara gosta de café. Cara, você foi lá na Colômbia. Cara, traz Aham. um, não precisa ser o café mais caro da Colômbia, traz um negocinho de café de 200 gramas, entendeu? Isso não vai fazer, como você falou, não vai fazer diferença no seu orçamento, assim, nossa, vai faltar se eu comprar um café aqui de 10 reais. Não. Então, você está mostrando para ele, cara, você é importante, eu lembrei de você. Então, tudo isso Isso, é extremamente importante e faz parte, né, desse relacionamento de mão dupla, né? isso. Exato. E É. a gente tem um termo dentro da MPC, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma ligação. O pessoal da MPC já conhece essa história, né? Eu recebi a ligação de um missionário americano que trabalha na MPC no Brasil já há muitos anos, e aí ele falou que estava perdendo parceiros. E eu perguntei para ele por quê, né, que ele estava perdendo, e ele falou porque eles estão morrendo. Aí, ou seja, são parceiros de 30 e tantos anos, 40, agora já está um pouquinho mais de 40 anos que ele está no Brasil, e Uau. os parceiros, assim, foram envelhecendo, Uhum. e aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei, então é possível ter parceiros para a vida inteira? Para a É vida inteira. possível. Sim, Só que aí eu escrevi esse artigo, né, parceiros de vida, né? E a gente procura muito cultivar as parcerias que nós temos dentro da Mocidade para Cristo, né? Cada obreiro tem, pensando nisso. Só que essa parceria para a vida, ela passa por tudo isso que nós falamos aí dessa comunicação, né? Desse cultivo. E eu até quero deixar aqui também, né, falar que o Kleber trouxe muitas ferramentas interessantes, coisas que a gente precisa colocar ao longo de um ano dentro da nossa agenda, e nós temos um modelo, né, de agenda ali, anual, de comunicação com os nossos parceiros. Eu acho que até ficou disponível no outro Pit Stop. Se você não achar aí dentro do Pathright, você pode pedir para a gente manda de novo para você, porque você precisa se organizar. Diante de tudo que a gente falou aqui, se não houver organização, você não tira do papel, você vai continuar com os 80, com 70, vai perdendo parceiros e o buraco vai ficando muito maior, a bola de neve vai só aumentando e a situação chega num ponto que a gente até questiona, né? Mas será que Deus me chamou mesmo para isso? Espera aí, né? Então vamos olhar da perspectiva da organização, né? Então vamos organizar primeiro para tirar essa névoa aí da frente, né? É, verdade. eu tenho mais uma pergunta aqui, Iron, aí eu vou deixar para você finalizar também, que eu acho que é para só puxando de novo esse gancho aí, a gente sempre gosta de trazer literaturas novas aqui, então quem lê inglês fica a recomendação, que até quem me recomendou isso foi o próprio Kleber, e ele vai falar melhor desse livro, que é o Friend Raising, da Betty Barnett, né? Uhum. Comenta um pouco também sobre esse conceito que ela traz de trabalhar o cultivo de amizades, né? Então, no fundo, tudo que a gente está falando, pensando nesse 100%, significa que a gente chegou até certo ponto, mas ainda não chegou lá. Então, o que fazer para chegar lá, né? De certa forma, o que a gente conversou é esse cultivo de amizades, que passa por comunicação. Um ponto também muito legal que eu gostei do que você falou é fazer essa divisão do sustento com os custos ministeriais. Tem muita gente trazendo tudo junto, e aí vai pesando o orçamento familiar, porque tem custos ministeriais envolvidos nisso, e às vezes a pessoa nem percebe. Então, fazer essa diferenciação também. E aí eu queria que você trouxesse esse conceito aí do friend raising para a gente ficar como uma ferramenta também. E aí eu me calo, senão eu vou começar a tossir, e o Iron termina. Esse livro foi muito bacana, que eu gostei muito porque ela vai trazer esse conceito, né? Ela vai tratar muito bem isso no livro dela, né? E ela vai trazer ali alguns dilemas do levantamento de recursos e tal, mas aí tem um momento lá que ela vai trazer esse conceito que é o título do livro, né? Essa questão de levantamento de amigos, né? No caso ali, e não de fundo, né? Porque em inglês é fundraising, né? E ela faz a brincadeira de friend raising ao invés de fundraising, né? Que é essa questão de primeiro, a gente precisa buscar amigos, pessoas, relacionamentos e não potenciais contribuintes, né? A gente precisa olhar para a pessoa como pessoa e não para o tanto de recurso ou de dinheiro que ela pode contribuir, né? Então é isso que ela vai trazer. E aí a amizade tem tudo isso, né? Tem essa questão da generosidade, tem essa questão de relacionamento. Ela vai falar, né? Ela tem um capítulo só sobre comunicação. Então ela vai falar da importância dessa comunicação. Então ela vai puxar ali eh,
o pé do missionário, né? Falar, puxar a orelha do missionário e falar, ó, tem a sua parte também para fazer, é uma comunicação, é uma via de mão dupla, né? Então, você precisa se comunicar, você precisa se comunicar bem. Então, ela vai trazer também algumas formas práticas, né, de como fazer esse levantamento de amigos, né, como fazer isso. E é muito importante quando a gente entende esse princípio, né? Esse princípio de que você não é só recurso, você não está levantando recursos, você está levantando amigos, né? Até o Steve Shadrach vai trazer esse conceito depois no livro dele também, né? Dessa questão que você não está buscando ali só mantenedores, tá? Você está buscando amigos, né? Pessoas, são pessoas, você não está levantando só recursos, são pessoas. Então, olhar além do recurso, né? É olhar a pessoa e fazer essa ponte de amizade primeiro, e aquela amizade pode se tornar uma possível parceria financeira também. Então, com um amigo você faz o quê? Você conversa, e não conversa só quando você precisa do amigo. Você conversa fiado, digamos assim. Você quer só encontrar ele porque ele é seu amigo. Então, esses parceiros também precisam ser assim, não só quando você tá, ah, não, vou falar com o fulano porque eu preciso fazer uma viagem agora, preciso levantar recursos. Cara, se você buscar ele toda vez que você vai precisar de recurso, ele vai entender que não é uma amizade, você tem um interesse por trás. Então, assim, você precisa ter essa visão de que ele é um amigo seu, de verdade, né? E o amigo você compartilha dificuldades, você compartilha alegrias, você se reúne sem motivo. Então, assim, tudo isso ela vai trazer ali esse conceito, esse conceito de levantamento de amigos, né? Se fazer amigos. Então, isso é muito, muito, muito legal. E esse livro é fantástico, né? Infelizmente não tem em português, né? Por mais que foi escrito há muitos anos, não traduziram aí, não tem nada em português. Mas falando de literatura, né? Nós temos aí a tríade, né? Os três livros da Mônica, onde ela vai trazer, querendo ou não, várias ideias também que ela vai tratar nesse livro Friend Raising. A Mônica traz nos seus livros, né? Então, busque aí por Mônica Mesquita, nós temos um excelente material em português que vai trazer aí tanto a visão para a igreja, para o missionário, né, o papel da igreja, o papel do missionário, e até o último livro dela se chama As Duas Faces do Sustento, né? Então ela vai falar para a igreja e puxar a orelha da igreja falando, ó, essa é a sua parte, e também puxa a orelha do missionário falando, ó, essa também é a sua parte. Então muitas vezes a gente culpa só o outro, né? Falando, ah, não, mas eu não tenho sustento porque a igreja não tem visão. Será que a igreja não tem visão? Ou será que você não comunicou da forma correta, né? Ou será que você não se relacionou, né? Ou a igreja cortou o sustento porque ela não sabe. Não, talvez você parou de se comunicar. Então, assim, tem também o lado do missionário e tem o lado da igreja. Claro, a gente sabe que pode acontecer também, mas será que não é também o seu lado? Então, a Mônica vai trazer essa reflexão também para o missionário, falando, ó, você está fazendo sua tarefa de casa, né? Sua lição de casa, então você tem que fazer a sua parte e esperar o resultado colocar nas mãos de Deus, né? Mas a gente também tem responsabilidade nessa parceria aí. Eu quero. É bom demais falar com você, Kleber. A última vez que a gente teve uma conversa não era exatamente um podcast, uma gravação, você reforçou esse conceito das amizades, foi muito interessante. E até eu e a Camila falávamos sobre isso, falávamos assim, não, a gente tem que trazer o Kleber para conversar e gravar dessa vez, para a gente reforçar essa questão dos relacionamentos e tal. Uhum. Porque eu me lembro, trabalhando no setor de obreiros, a primeira vez que um missionário virou para mim e falou assim: Ron, eu tenho a impressão que eu esgotei a minha rede de relacionamentos. Aí eu fiquei assim, sem ter o que falar. Mas hoje, né, sabendo um pouco mais sobre isso, e eu quero fazer esse comentário e depois entrar na última pergunta, é que é isso. A pessoa parou em algum momento de investir em novos relacionamentos. Sejam conexões, não vou falar só conexões de evangelização, né? Até porque essas evangelizações, um dia elas vão ser alcançadas, um dia elas vão entender que podem fazer parte da missão e podem se tornar seus parceiros, mas Uhum. você deixou de se relacionar com outras igrejas, com outros parceiros em potencial, né? Então, hoje eu entendo onde aquele irmão não estava enxergando, abriu o coração dele comigo e eu não sabia como podia ajudar, então hoje isso é mais claro. Quero reforçar, o Steve fala muito sobre, às vezes você pode estar pensando assim, nossa, lá vem o Iron e a Camila de novo, com o Kleber de convidado, falando de 100%. Irmãos que nos ouvem com carinho,
100% de sustento, vai trazer autoridade para o seu ministério, né? Hoje, relendo o material do Steve, como isso é importante, né? Você sair para servir ao Senhor, seja lá onde Deus te chamou, com autoridade, com propriedade, com segurança, com espírito de ousadia, saindo Uhum. com 70%, a sensação de você estar descalço. Você não aguenta um desafio do tipo, vamos viajar para tal lugar, vamos conhecer, vamos participar de um congresso, para talvez conhecer pessoas. Você talvez não vai dar conta de aceitar o desafio se você não tiver com 100%. É por isso que esse assunto, e a gente trouxe o Kleber. Mas, Kleber, eu queria, meu breve comentário, o, o notável essa tarde aqui é você. Eu queria, compartilhava com a Camila, que eu vivi uma experiência certa vez que me pareceu um pouco mais suave. Eu falei assim, será que o Kleber, para a gente encerrar o nosso podcast, teria alguma dica prática que talvez a gente não está pensando aí nesse alcance dos 100%? Certa vez me ocorreu uma situação assim, que agora eu falei de uma oferta de R$ 300, eu perdi um parceiro, pontualmente era de R$ 300. E aí, por algum, orando, pedindo ao Senhor algumas estratégias e tal, sabendo que eu já estava aquecendo alguns contatos, eu peguei, me ocorreu o fato assim, falei assim, e se eu desafiar aquelas pessoas, aqueles relacionamentos que eu venho aquecendo, para suprirem exatamente aqueles R$ 300 que eu perdi? Esse convite que a gente às vezes ali fica lutando com o nosso coração, eu até teria uma outra pergunta, mas vou guardar para uma Uhum. próxima oportunidade. Esse convite, naquela ocasião, saiu mais fácil. Né? Pareceu que convidar aquelas pessoas assim, olha, querido irmão, a gente já caminha há algum tempo e tal, né? Eu já entendo que você é o meu parceiro, né? A Uhum. gente só não deu esse passo ainda, mas hoje aconteceu de a gente perder alguns parceiros aí do projeto, uma oferta muito específica, e tal. Eu queria deixar esse desafio para que juntos a gente pudesse orar e o Senhor talvez confirmar no seu coração e tal, como ficou claro no meu coração. E eu achei curioso naquela situação que aquele convite, aquele desafio entregue àqueles outros irmãos saiu mais fácil, porque eu tinha uma causa muito específica. Eu tinha perdido um parceiro de R$ 300. Quero usar essa historinha para falar assim, Kleber, vamos encerrar aí talvez o nosso Pit Stop Cast aqui. Você tem algumas dicas práticas que você queria deixar aí com a turma nessa busca pelo 100%? Sim, é uma coisa que o Steve vai falar também no livro dele, que eu nunca tinha pensado nisso também. Além de buscar novos parceiros, ele traz o desafio para a gente. Por que não falar com os parceiros para um aumento no sustento? Então, por exemplo, você tem um parceiro que está mandando R$ 50 há 5 anos. Uhum. Por que você não senta com ele e compartilha? Fala, meu irmão, tal, que gostaria de desafiar você e tal, para aumentar esse valor para 150, sei lá, Deus tem sido fiel e tal, tal, tal. Então, compartilhar essa visão para, quem sabe, dentro da sua rede já de Uhum. parceiros, você pode Trabalhar bem ela, né? trabalhar isso e aumentar o seu sustento sem necessidade de acrescentar novos parceiros. Então, isso é uma dica que eu achei muito interessante, que eu particularmente nunca tinha pensado nisso, né? E uma das coisas que eu penso assim é como você vê o seu ministério, né? Essa questão do desânimo, né? No final, a gente falando aqui de 100%, eu acredito que Uhum. muitas vezes a gente deixa de compartilhar a visão porque muitas vezes a gente não acredita no nosso ministério. Então, tem até uma história que o pastor Agripino conta, né? De um empresário que se reuniu com um missionário, e era um empresário muito bem sucedido, tinha muita grana, e ele aceitou, né, sentar com o missionário e conversar com o missionário para falar sobre o projeto, o desafio que ele tinha, né? E a primeira pergunta que o empresário chegou e falou para ele foi assim: Você hipotecaria a sua casa por causa desse projeto? Tipo assim, você confia no seu projeto? Ele falou, não, minha casa, a única coisa que eu tenho, nunca faria isso. Ele apertou a mão do cara e falou, pra que que eu tô fazendo aqui? Eu não vou investir meu dinheiro num projeto que nem você confia no seu projeto. Como você quer que eu confie no seu projeto? A reunião acabou ali. Foi 5 segundos de reunião. Então, assim, será que de fato a gente confia naquilo que Deus está chamando a gente para fazer? Será que a gente tem essa visão do nosso ministério? Como você vê
o seu ministério, né? Então, principalmente falando de missionário de base, né? É um desafio ainda maior, né? Porque a gente fala, ah, mas eu não estou lá no campo, né? A gente muitas vezes olha e acha que o ministério na base ele é menor, ou ele é menos importante, menos espiritual do que o missionário que está no campo, né? Mas você também faz parte de tudo aquilo que está acontecendo no campo, né? Você é a chave. Então, quando a gente olha para a missão, a gente tem que olhar para o corpo, né? É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem vários membros. Cada membro tem uma função. Nenhuma função é mais importante do que a outra, né? Então, você precisa de fato acreditar que aquele que te chamou tem um propósito para aquilo que ele está te chamando. Então, é isso que você precisa compartilhar, nessa Amém. visão de que você crê, você acredita que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, né? E aí, essa visão, como você vê o seu ministério, isso é fundamental, isso é muito, muito, muito importante, né? E usando uma ilustração, eu estou escrevendo um texto sobre isso, né? A gente viu o Artemis 2, né? O envio lá daqueles 4 astronautas, né, para fazer aquela missão na Lua de 10 dias ali. E eu fiquei refletindo, né, fazendo esse paralelo do envio missionário com o envio deles. E eu comecei a estudar um pouco sobre a missão, o que estava acontecendo naquela missão Artemis, como que foi, né, a volta deles. Assisti a entrevista que eles deram quando eles voltaram. E algumas coisas, né, me veio à mente que eu fiz uma ponte entre esse envio missionário, sustento missionário, a importância desses parceiros, a importância do trabalho de base nesse envio, né? E uma das coisas que ficou claro ali é o treinamento deles. Eles falaram que antes de serem enviados, eles treinaram por 3 anos antes de serem enviados para essa missão. A missão durou só 10 dias, mas eles treinaram e foram treinados durante 3 anos para uma missão de 10 dias. Essa missão de 10 dias custou para o governo 4 bilhões de dólares. O governo investiu para uma missão de 10 dias. Então a gente fica pensando, né, será que a igreja também está disposta a investir nessa missão, que é muito mais importante quando a gente está falando de missão, a gente está falando de reino, a gente está falando de não uma pesquisa só, porque a NASA envia para uma pesquisa ali, né? E é passageiro. A gente está falando de vida eterna. O missionário está indo pregar o evangelho e ele tem a vida eterna. E a comunicação, uma das primeiras coisas que o entrevistador falou foi: obrigado porque vocês nos levaram junto com vocês nessa missão. Por quê? Porque eles tinham transmissão ao vivo, eles tinham comunicação com a Terra praticamente 24 horas por dia por causa da tecnologia que a gente tem hoje. Ou seja, essa comunicação mostrou para aqueles que estavam na Terra, mesmo os geograficamente muito distantes, se sentirem parte daquela missão. E a primeira coisa que ele falou foi isso. Eu agradeço porque vocês nos levaram junto com vocês nessa missão. Então, mostrando ali a importância da comunicação, né? A comunicação ela é fundamental, porque a comunicação ela vai tirar a igreja daquela espectador que só fica de longe olhando para alguém que participa. Então é alguém que vai não só saber que o missionário foi enviado, mas vai estar junto com o missionário, né? Então essa comunicação é importante. E aí essa comunicação pode ser interrompida por alguns motivos, né? O missionário pode parar de enviar notícias, e aí quando essa comunicação falha, a missão ela deixa de ser essa ponte, né? A missão ela sofre um dano ali, e esse silêncio ele gera desânimo no missionário, mas também na igreja, como a gente falou. Se o missionário para de se comunicar, a igreja fica desanimada. Então compromete a Uhum. missão, compromete a visão, e esse isolamento então pode acabar matando a missão, né? Então, tanto do missionário quanto da igreja, né? Então, a gente precisa continuar essa comunicação, né? Então, quando acontece o envio missionário, né? Aquela oração, aquela celebração, todo mundo fica feliz, animado, mas gradativamente a comunicação começa a diminuir, as mensagens começam a ficar algo mais raro, aí o interesse vai esfriando e aos poucos o missionário vai sendo abandonado e vai se sentindo sozinho na missão. E aí, de novo, não é só a culpa da igreja. Muitas vezes, essa falha na comunicação também é culpa do missionário que deixou de se comunicar com a igreja. E aí eu faço um paralelo com aquele filme, né? Não sei se vocês assistiram, Perdido em Marte, que ali acontece de fato um rompimento com a comunicação, né? A tripulação acha que ele morreu, volta embora para a Terra e ele fica sozinho em Marte. E aí ele fica sozinho ali sem comunicação nenhuma com a Terra. E aí isso que acontece muitas vezes com o missionário. O missionário é abandonado porque acha que o missionário morreu, porque realmente ele não manda notícia, não manda carta, não manda vídeo, não manda nada, então você acha que ele morreu e o missionário é abandonado. E muitas vezes não é maldade da igreja. Às vezes é simplesmente porque a comunicação foi interrompida. E é interessante que no filme Perdido em Marte, né, quando essa comunicação é restabelecida, praticamente o mundo inteiro faz tudo aquilo que é possível para poder resgatar ele. E aí você entende também a importância do trabalho daqueles que estão na base, né? Porque olhando aí para Artemis, né, por exemplo, eles falaram, né? Vocês não têm ideia do quanto nós treinamos e fomos apoiados. Eles falaram também na entrevista, porque
não são só os quatro que foram. Tem milhões e milhões de pessoas que trabalharam, não só durante, né, a viagem missionária deles ali de para a Lua, de missão deles, mas durante anos para que o foguete voasse, para que eles pudessem ter comida. Então, assim, isso também acontece na missão. Não é só a gente envia um missionário e o missionário vai sozinho, né? Teve um monte de gente que está trabalhando, né, incansavelmente e que não é visto para que aquele missionário vá, e não só vá, mas para que a missão seja bem sucedida, para que ele tenha os recursos necessários, para que ele tenha todas as ferramentas necessárias para que a missão aconteça ali, né? Então a gente fazendo esse paralelo aí com Artemis, né, e Perdido em Marte, a gente vê essa importância de toda essa retaguarda, de pessoas que estão orando, igrejas que estão contribuindo, é uma equipe gigantesca que está aqui para que aquele missionário cumpra aquela missão. E o recurso ele é fundamental também, porque essa missão aconteceu não simplesmente porque eles gostam de ir para a Lua. Não, e foram muitos e muitos bilhões de dólares investidos para que aquela missão acontecesse, né? Então a gente precisa, como missionário, também entender, né? Existe a nossa parte a ser feita. Então que a gente não deixe o desânimo vencer, né, esse desafio, mas que a gente entenda isso como um privilégio. A gente está passando a visão, a gente está compartilhando com mais pessoas e dando um privilégio para que mais pessoas possam fazer parte daquilo que Deus está fazendo e se sintam de fato parte, né? Não que a gente só fale da boca para fora que elas são parceiros, que eles fazem parte, mas para que de fato eles façam parte daquilo, né? Então a gente precisa ter essa regularidade na comunicação, a gente precisa usar todas as plataformas disponíveis, tudo aquilo que a gente tem como ferramenta, né, para se aproximar cada vez mais e trazer essas pessoas para mais próximo da gente, né? Então a gente precisa usar isso, né, e desafiar, compartilhar essa visão e, claro, saber que o resultado pertence ao Senhor, né? Por mais que a gente faça todo o nosso trabalho, Deus que move o coração das pessoas, Deus que vai fazer com que pessoas invistam nesse propósito, né? As pessoas não estão investindo só na sua vida, né? Elas estão investindo no reino de Deus, né? Para que o evangelho, de alguma forma, chegue até os confins da terra, né? Acho que é isso. Não sei se vocês gostariam que falasse mais alguma coisa específica, né? Ah, foi Não, muito amém, bom. amém. É isso mesmo. Poderemos. A gente quer ter o Kleber aí em algum pit stop nosso. Esse ano ele não pode, ele já tem uma viagem agendada, mas está no nosso radar aí, viu, Kleber? Obrigada demais pelo bate-papo, pela conversa, por todo o conhecimento colocado aqui. E a gente espera honrar esse conhecimento colocando em prática também. Obrigada, viu? Amém. Eu que Deus agradeço a abençoe. oportunidade e, se Deus quiser, a gente marcar para estar juntos aí presencialmente, sim. Vai ser um Vamos privilégio. sim. E o Iron vai encerrar com uma oração especial aí, né, Iron? Nós estamos lendo, Kleber, eu não sei se você conhece, lendo em grupo, né, os Uhum. missionários, o livro do Scott Morton, 40 dias de leituras e orações, a presença de Deus em seu levantamento de recursos, Que legal, não conheço esse livro. em seu levantamento de sustento, né? Uhum. E aí, no terceiro devocional, ele tem uma oração que traz a temática do 100%. Então, eu queria encerrar o nosso tempo aqui com você, né? Que Deus te abençoe nessa jornada também, que é Amém. nossa, que é de todo mundo que está nos ouvindo, mas é sua também, né? Sim. Pai que está no, Pai que estás no céu, não penso em ti como se tu estivesses ansiando para eu pedir. Então agora peço a ti sustento total, 100%, por ousadia para convidar amigos e conhecidos para se unirem ao meu ministério. Estou pedindo a eles, mas na verdade estou pedindo a ti. Confio em ti enquanto peço, busco e bato. Amém. 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 Lindo, né? Fantástico. Amém. Muito bom. Obrigado, meu amigo, da minha parte. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Camila, minha amiga, minha Obrigada, irmã. Iron. Obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.